Muito boa noite a todos, irmãos, irmãs. É uma alegria para nós também voltar aqui, além de termos essa alegria de estarmos juntos sempre que possível. Também temos uma amizade muito gostosa com o pastor Diego e família, temos orado pela viagem dele e sempre oramos aqui pelos irmãos, membros dessa igreja. Trago saudações dos irmãos da igreja lá em Imbuias, onde nós temos a alegria de servir como pastor. Então sintam-se todos aí abraçados também pelos irmãos de lá. Por fim, antes de entrarmos aqui, quero só dizer que também estou bastante alegre que hoje pela manhã lá em Imbuias tive a oportunidade de batizar um dos meus filhos. Então, nosso tempo lá, a igreja também está festejando em alegria e sabemos que esse tipo de bênção é para ser compartilhado, né? Então, alegrem-se conosco nesse sentido. Irmãos, sem mais nos demorar, eu convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro. Nós já fizemos a leitura hoje de um trecho desta carta, primeira carta ou primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Hoje já foram lidos os primeiros versos. Muito obrigado pela água, vou precisar mesmo. Já foram lidos os primeiros versos e nós estaremos refletindo nos versos de 6 a 9. Então eu vou convidar os irmãos para fazermos a leitura do texto em questão. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela, a palavra de Deus nos diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, pela revelação da Tua palavra, que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos concedeu tantas e tantas bênçãos, das quais nós temos a alegria de desfrutar, Senhor. Dentre elas, a Tua palavra, com a orientação da verdade de Deus. Aquilo que sem a ação de Deus nós não teríamos como saber. Palavras que não nasceram no coração humano, mas que vieram do Senhor. E especificamente para nós, pois o Senhor conhece a nossa vida, conhece as nossas necessidades, conhece a nossa realidade. E o Senhor deseja que conheçamos a Tua vontade para o nosso bom viver, para o nosso bem viver aqui neste mundo. Obrigado também pelo Teu Espírito Santo, Deus, já que a palavra é Tua, palavra divina, e sem a ação do Teu Espírito Santo, sem a iluminação que Ele faz de tornar claro o entendimento da Tua vontade a nós, nós não poderíamos nos beneficiar daquilo que temos diante de nós nessa noite. Sendo assim, Senhor, agradecemos pela Tua palavra,
Agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Agradecemos pela vida que o Senhor nos concedeu. E agora clamamos por misericórdia e graça. Nos instrui, Senhor. Enche a nossa mente e o nosso coração com aquilo que vem de Ti. E nos fortalece, nos anima, nos capacita, Deus, para, fortalecidos pelo Senhor, colocarmos em prática aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É assim que nós oramos, cheios da esperança de que o Senhor há de operar sobre as nossas vidas, algo que só o Senhor é capaz de fazer. Oramos assim no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como foi bem mencionado pelo irmão Clinton quando leu os primeiros versos dessa carta, quem escreve a carta é Pedro. Ele está escrevendo com um coração pastoral para crentes que estavam distantes dele, evidentemente. E essa distância não era simplesmente porque escolheram morar longe, porque tinha bairros melhores ou cidades melhores para morar. Eles estavam fugindo, eles estavam dispersos. A palavra disperso aí significa espalhados, divididos, no sentido de que uns foram para um lado, outros para outros, cada um considerando onde poderiam estar mais seguros. Pedro escreve para eles. E no verso 2 nós vemos aí Pedro destacando que esses crentes foram inseridos na família de Deus, pelo próprio Deus, foram eleitos, é a palavra que ele usa, e receberam de Deus muitas bênçãos. Um pacote de bênçãos que ele chama no verso 5, de salvação de Deus. Irmãos, como é bom pensar em coisas agradáveis. Como é bom receber boas notícias. Poxa, eu não sei quando foi que você recebeu uma boa notícia a última vez. Tomara que tenha sido hoje. Você tenha se alegrado com algo que alguém ligou, mandou uma mensagem, ou você viu algo que alegrou o seu coração. Como é gostoso isso, irmãos. Às vezes a gente, na nossa pequenez e na nossa ignorância, eu digo ignorância no sentido de que não sabemos de tudo como Deus sabe, não entendemos muito bem como todas as coisas da vida estão conectadas. Então, nessa nossa ignorância, nós muitas vezes podemos até pensar, poxa, já pensou se a vida fosse repleta só de coisas boas? Só de boas notícias? Você chegava em casa agora, terminou o culto, um culto abençoado, gostoso, você vai para casa, chega em casa, está lá, alguém passou, deixou um presente para você. Né? Eita, rapaz, quem deixou isso aqui? Foi um vizinho, diz que você está sendo um vizinho tão legal que ele quis deixar um presente para você. Você vai lá, olha, era aquilo que você queria comprar, estava vendo que não cabia no seu orçamento do mês, já pensou? Um telefone novo, né? Olha... Meu vizinho nunca fez isso, né? Eu também nunca fiz para ele não, tá? Mas já pensou se fosse assim, né? Você estava ali preocupado com alguma coisa de saúde, vai investigar, eita, sua saúde está perfeita, rapaz, aqui está ótimo, tudo excelente. Que maravilhoso se tudo fosse assim. Nós até pensamos, por que Deus não fez desse jeito? E é verdade. Deus não nos deu a vida que estamos vivendo hoje para vivermos desta maneira, desfrutando só de alegrias, boas notícias, coisas felizes. A nossa vida encontra e se relaciona e é visitada constantemente pelo sofrimento. Sofrimentos e adversidades desta vida alcançam a todos nós.
Nós vamos entender um pouquinho melhor, vamos pensar um pouquinho juntos aqui, olhando o que o texto nos diz, até sobre as fontes desse sofrimento. Afinal de contas, eles chegam na nossa vida sem a gente convidar, mas nem sempre eles chegam na nossa vida sem a nossa participação. Às vezes nós temos grande participação em trazer sofrimento para a nossa própria vida. Embora a Bíblia fale muita coisa sobre o sofrimento, fala sim, e o texto que nós vamos olhar fala também sobre isso, mas a Bíblia também apresenta a realidade da fé em Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, e onde nós vamos refletir agora, nos ajuda a entender um pouco melhor, na visão de Deus. Então talvez você vai olhar para o texto e vai falar, poxa, eu não pensava que era assim, eu achava que era de outro jeito, tá? Do jeito que eu penso, não é esse jeito aqui. Mas olha, nós temos justamente para isso que nós temos a palavra de Deus, para que a gente entenda a maneira que Deus pensa. A expressão bíblica é para que tenhamos a mente de Cristo, o entender as coisas de Deus e da nossa vida da perspectiva de Deus, para que a gente possa agir e reagir de uma maneira que agrade o Senhor, enxergando a verdade de como as coisas de fato são, e não aquilo que o mundo quer que a gente entenda sobre as coisas da vida. A palavra de Deus tem uma função maravilhosa na nossa vida, e já que o sofrimento é uma realidade e a fé em Deus, e algo que o texto vai chamar de alegria indizível, inexplicável, também é uma realidade em Deus, por meio de Cristo Jesus, como é que essas duas coisas se relacionam? Eu coloquei aqui como tema, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas está, né? O sofrimento como prova do valor da fé em Cristo. Ai, ficou bonito, viu, irmão? Parabéns, hein? Agora que eu vi. Ah, joia. É isso mesmo, tá? Então nós queremos olhar para o sofrimento e entender o que estamos vendo aqui na palavra de Deus. Então, olha só que interessante, verso 6, onde nós fizemos a leitura. Vamos começar por lá, então. A exposição que eu vou fazer aqui, nós queremos pensar nesses dois elementos, tá? Então, primeiro nós vamos olhar o que a Bíblia está falando aqui sobre a questão do sofrimento, e depois nós vamos olhar sobre o valor da fé em Cristo, o valor que essa fé tem, e entender a relação dessas duas verdades da vida. Então, o verso 6, na versão que eu estou utilizando, inicia dizendo assim, nisso exultais. Como o Clinton destacou também, essa versão tem umas palavras, às vezes, né, que não são tão familiares, mas exultar é a ideia de festejar, regozijar. Né? Para aqueles que gostam de futebol, agora está na época da Copa, né? Então imagina que se você é dos que gosta de futebol, e você gosta muito de futebol, mas já falou, na quarta-feira eu vou estar aqui para orar, né? Mas depois eu vou olhar, vai ficar gravado, né? Vou acompanhar. E você gosta de futebol e você vê lá, Brasil vai jogar e é um gol, é 2, e você fala, beleza, o Brasil tá bom, já fez 2 gols, tá ótimo. Mas aí faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto. Faz tempo, né, irmão, que não acontece isso, né? Aí, pá, 8-0, hein? Ainda mais se for na Alemanha, né? Eu já tenho um rançozinho ali, né? Porque perdeu aí para trás. Então, imagina como que estaria nas ruas, a festa, a alegria, os gritos e o pessoal buzinando aqueles negócios, fogos e tudo mais. Exultar é isso aí. Tá? Então ele está dizendo, nisso exultais. Tem alguma coisa que ele chama aqui de nisso, e a gente já vai ver o que é. Ele está falando, nisso ou isso aí, olha para isso, quando você olhar para isso, é motivo para você fazer uma festa muito maior do que se o Brasil fizer 8, 9, 10, 20
Isso aí é um motivo de festa das boas, das grandes, das verdadeiras. E o que é o isso que ele está falando? Ou, nisso exultais. É aquilo que nós acabamos de ver, irmãos. Que Deus inseriu pessoas na família dele. Deus fez isso não porque precisasse. Ele fez isso porque ele quer mostrar que ele é bom. Quer mostrar que ele é amoroso, que ele é gracioso. Então ele fez isso, falou, eu vou pôr essas pessoas para fazerem parte da minha família. Inseriu essas pessoas na família dele e agiu com graça, dando muitas e muitas bênçãos. O texto vai dizer, a partir do verso 3, que recebemos da parte de Deus muita misericórdia. Está lá no verso 3. Recebemos regeneração para uma viva esperança, ressurreição de Jesus Cristo, uma herança incorruptível, ou seja, não se estraga, uma herança sem mácula, sem mancha, uma herança imarcessível, ou seja, que não murcha, está sempre, imagina aquela flor bonita, você sabe que ela está ali, mas depois ela não vai durar tanto. O que recebemos de Deus é aquela flor bonita que nunca se acaba, nunca se estraga, nunca murcha. Essa é a salvação que recebemos de Deus. E ele fala no verso 5 que Deus guarda isso para que todo crente desfrute. Não há ninguém que tenha colocado a sua fé em Jesus, recebido a salvação e que depois, quando partir desse mundo, vai chegar lá diante de Deus e vai dizer, rapaz, poxa, tinha tu também aqui, né? Mas acabei esquecendo, sua vaga passei para outro, né? E aquilo que eu falei, que era tão bom aqui no céu, infelizmente você não vai aproveitar. Não existe, essa situação nunca jamais acontecerá. Todo aquele que creu em Cristo vai desfrutar de maneira plena de tudo que Deus prometeu. Amém? É a verdade de Deus. Mas ele diz no final do verso 5, desfrutar da salvação de maneira plena é algo para revelar-se no último tempo. Então aqui nós começamos a entender um pouquinho do que Deus está nos esclarecendo sobre o sofrimento. Veja só, ele está dizendo, nesta vida, você como crente em Cristo, terá motivo para exultar, terá motivo para se alegrar, e esse motivo é o plano de Deus revelado, a salvação que você já recebeu e o que você vai desfrutar no futuro de maneira plena. Isso deve servir para você, para te alegrar, para te animar, para que você festeje, para que você se anime. Por quê? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, a nossa vida nesse mundo pode nos trazer algumas alegrias, pode. Mas, via de regra, trará muito mais provações, desafios, dificuldades e sofrimentos. Eu não sei o quanto você já parou para perceber isso. Veja lá, o texto diz, nisso exultais, embora no presente, ele falou no último tempo, verso 5, esse último tempo é futuro, agora ele está trazendo para a realidade presente. Embora no presente, por breve tempo, a gente lê aqui e fala, opa, está falando de várias provações, mas é por breve tempo. Deve ser uma semana, né? 2 dias, várias provações, 2 dias, depois a gente respira. Esse breve tempo aqui, irmãos, ele está fazendo referência, está fazendo contraste com a salvação que é eterna. Então, o breve tempo que ele está falando aqui é o período da sua vida neste mundo. Durante o tempo que você viver aqui, você vai passar
ele diz lá, por esse breve tempo aí, tá? Então, alguns aqui já têm 10 anos, outros têm 20 e poucos, outros talvez já têm 60 e tantos, e outros mais que isso. E alguns aqui querem viver, passar dos 90, outros falam, Deus me livre de passar dos 90, né? Não sei qual é o seu caso, tá? Mas seja lá quantos anos Deus te der aqui, esse é o breve tempo, porque o depois daqui é a eternidade. Por isso que é breve. Tá? Então não fique pensando, mas a Bíblia fala que as provações vai ser breve tempo. Então, Deus, já estou passando uma provação, uma dificuldade, uma semana, Deus, olha aí, vamos cumprir o negócio aqui, porque 2 semanas já está há muito tempo. Não, breve tempo é a sua vida. Uma vida de provações. Agora ele fala também, se necessário. Né? Então, poxa, Deus, que eu seja esse que não precisa, né? Que não precisa passar por essas provações. Então, se necessário, tá? Mas aqui também, irmãos, o se necessário indica que geralmente é necessário. Porque diferente do que a gente possa pensar, que as provações são fruto do acaso, que elas só chegando, e aí a gente tem que se virar nos 30 e ver como é que vai fazer para agradar a Deus. Não, elas têm propósito. Elas chegam a nós e vão nos ensinar, vão nos transformar. São uma ferramenta na mão de Deus, como nós vamos ver. Então, por breve tempo, se necessário, e geralmente é necessário, eu ainda não conheci um crente que diga assim, graças a Deus, para mim não foi necessário. Eu estou vivendo aqui e nunca tive nenhuma aprovação, não tive dificuldade. Só alegria, pastor. Não conheci ainda. Né? Tem algum aqui? Não? Pensei que ia ser hoje, viu? Rapaz. Então, ele diz lá, se necessário, sejais contristados por várias provações. Contristados, a palavra no original aqui, traz a ideia de ofender, magoar, causar aflição, trazer tristeza. Presta atenção no que você está lendo na Bíblia. A Bíblia está dizendo, o crente, lembre que o contexto está falando do crente. Deus pegou, colocou pessoas na família, deu a salvação, deu muitas bênçãos. Vamos desfrutar disso lá no futuro de maneira plena. Mas no presente, várias provações vão nos contristar, tá? Ofender. Se você é crente, você será ofendido ao longo da sua vida. Alguém vai ofender você. E talvez é a pessoa que está aí do seu lado. Né? Alguns estão olhando, eita, eu estou do lado da minha esposa. Seja inocente não, né? A esposa do lado do marido, minha esposa nunca vai me ofender, né? Meu marido não vai me ofender. Ora, tá, acho que só o solteiro, né? Vai pensar assim, tá? A pessoa que está do seu lado. Mas eu não, eu estou do lado do meu irmão aqui, é o que prega, é o que toca, é o que canta. Irmãos, isso aqui não é só os descrentes, não. É o normal da vida cristã. Ah, pastor, eu vou ter que sair dessa igreja porque o irmão falou um negócio que me magoou demais. Me magoou demais e não é assim que Deus quer. Deus é amor, quer que a gente se ama. Como é que o irmão pode falar uma coisa que magoou o outro? Não estou aqui pregando a favor de magoar os outros, não, tá? Mas isso faz parte da realidade que nós estamos vivendo hoje. Vão pisar no seu pé, vão ofender você, vão magoar você, vão causar aflição. Se tiver com machucado lá, vai chegar alguém com salzinho para botar em cima. Tá? Isso vai acontecer dentro e fora da igreja. Vai acontecer no mundo. A gente vai falar já já sobre os motivos de por que isso acontece. Tá?
trazer tristeza, vão trazer tristeza para você. A gente estava aqui na escola dominical, ouvindo um pouquinho sobre os filhos, né? Sobre como nessa sala. Então, talvez seu filho vai te dar uma alegria, que bom, mas também vai trazer tristeza para você em algum momento. Então, sua esposa, seu marido, as pessoas à sua volta, seu pastor. É assim a vida que nós estamos vivendo aqui, contristados por várias provações. O sofrimento é real. Deus não esconde isso. Não, a gente tem que ter sempre ali nosso coração em Deus. Aí, se pisar num prego, a gente vai falar aleluia, e vai sorrir, e vai ser uma grande felicidade, porque tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus, sim, quando você pisa no prego. Claro que tem. E é claro que é melhor você falar aleluia do que falar um palavrão. Tá? Mas essas coisas acontecem, são reais. Deus não prometeu tirar todos os pregos do caminho, não. Eles vão estar aí, alguns de nós vão pisar, para alguns de nós vai ser um prego pequeno, para outros vai ser um prego maior. Tá? Alguns passou lá um band-aid e resolveu. Outros vai ter que ser hospitalizado. Realidade dessa vida, contristados por várias provações. O sofrimento é verdadeiro, Deus deixou claro isso. Vamos pedir auxílio aqui para um texto. Deixa marcado aí na 1 de Pedro, a gente vai voltar para cá. Olha no Evangelho de João, capítulo 16. Só um verso. Evangelho de João 16, verso 33. João 16, 33, nós encontramos os seguintes dizeres. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus faz a promessa de vitória. Mas vimos lá em Pedro que a nossa salvação completa, o desfrute total é para o futuro, não é para agora. Então, Jesus venceu sim, e vamos desfrutar de toda essa vitória, mas no futuro. Agora, vamos enfrentar aflições. Voltando lá para Pedro, então, onde nós estamos. O sofrimento é real e o sofrimento nesse mundo é diversificado. É diversificado. Ele pode nos alcançar, já que o texto diz aí, várias provações. Então, não é só um tipo de provação. Ah, eu adoeci. Agora, como eu estou ruim, nenhuma outra coisa ruim vai acontecer na minha vida. Porque eu já estou doente, Deus já está vendo, né? Algumas pessoas vão dizer, já estou pagando meus pecados, né? Com essa doença. Não, doença não paga pecado, tá? Pneu furado não paga pecado. E não há limites para o sofrimento. Ele pode ser incrementado. Você pode já estar doente, aí você recebe a notícia de que alguém que você gostava muito morreu. Enquanto você está doente. Tá? E o cartão lá do banco cancelaram. Fizeram alguma coisa errada lá, e agora? Tá? Pode ser somados os sofrimentos. Eles são diversificados. Qual a origem dos sofrimentos que nós enfrentamos aqui nesse mundo? Tá? Um deles é fácil de pensar, né? O pecado. Né? Muitos dos sofrimentos que nos alcançam são originados pelos nossos desejos e pecados, desejos pecaminosos, tá? Os pecados que cometemos. Outros sofrimentos na nossa vida como crente, eles chegam a nós por conta dos pecados de outras pessoas. Conheço uma mãe e um filho. Eles estavam andando na calçada, despreocupadamente, e aí, do nada, ou como que do nada, veio um carro desgovernado e pá! Atropelou os dois na calçada. O filho teve traumatismo craniano.
A mulher teve várias fraturas. E até hoje o menino precisa de tratamento especial por conta das sequelas que ficaram. Ué, mas não estavam ali só andando na calçada? O que foi que eles fizeram de errado? Os pecados de outras pessoas, desatenção, talvez o motorista bêbado, não sei dizer. Então, os nossos pecados, os pecados de outros e, às vezes, circunstâncias adversas. Você está vindo de algum lugar, falou, rapaz, eu vou fazer uma caminhada, daí que a pouco começa a chover, e aí você pega aquela chuva, e aí esfria, e daqui a pouco você está gripado. Pronto, não foi um pecado seu, não foi um pecado de ninguém, mas as circunstâncias mudaram e você está sofrendo por conta daquilo. Então, são diversas, são várias as provações. Eu pus aqui alguma lista só para ajudar a gente a lembrar e se referenciar. Problemas de saúde, ou nosso, ou de alguém da família, de algum amigo. Crise financeira, desemprego, ou uma necessidade que você teve que não estava prevista. Problema de relacionamento com um irmão, às vezes um irmão da igreja, às vezes alguém no trabalho, e você está lá com aquele problemão. Um caso de infidelidade conjugal do marido ou da esposa. Um diagnóstico ruim, você não esperava aquele diagnóstico, estava sentindo um negócio, foi lá, poxa, olha só o que era. Ou até a falta de um diagnóstico. Você está lá sofrendo com alguma coisa e ninguém descobre o que você tem. Sofrimentos que nos atingem. Um filho rebelde, desobediente. Talvez no vício, na dependência. Um veículo quebrado, né? Você vai para casa, sossegado, no meio do caminho, o carro quebra. Um chefe, um colega de trabalho implicante, insuportável, e você está lá, e é seu chefe, e você precisa do serviço, e não pode largar. E aí você está falando, rapaz, o que eu faço, meu Deus? Um familiar desaparecido, assaltado, violentado, tudo isso pode fazer parte da nossa vida como crente. E os sofrimentos estão aí. Poderia dar outros aqui, né? Outros exemplos. São muitos. E podem ser combinados de várias maneiras. Agora, o que nós encontramos descrito no texto, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, agora o verso 7. Ele afirma no verso 6 que a nossa vida é cheia de sofrimentos, afirma que passaremos por várias provações, e o verso 7 ele explica: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui é a derrota do sofrimento através da fé em Jesus. Assim como o ouro é provado e as impurezas são removidas, e o ouro supera aquela prova de fogo que destaca o seu valor, assim também o sofrimento na vida do crente. Esses sofrimentos têm função, ferramenta na mão de Deus, e eles vão agindo na vida do crente, apurando, depurando aquilo que nós precisamos responder diante da fé que Deus depositou no nosso coração. Então ele diz, essa fé tem valor, e o valor dessa fé é revelado pelo sofrimento. Falar que cremos em Cristo, cantarmos músicas bonitas para Deus, talvez comprar uma camiseta ou um boné bem bonito, né? Só Jesus, ou qualquer coisa parecida. Tá? Irmãos, isso é bom também, não é ruim não. Tá? É muito bom. Mas na hora que a coisa aperta, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora da crise, é nessa hora que será revelado o valor da fé.
Irmãos, eu estou tomando água aqui. Estou tomando água nesse copo. Quanto será que custa um copo desse? Quem sabe? Saber não sabe, né? Mas mais ou menos. R$ 1.000? Você pagava? Eu também não. Né? Eu achei até bonito, tá? Mas não pagava isso não. Você pagava quanto nesse copo aqui? R$ 10, né? R$ 10 dá um joguinho de copo, né? Eu não sei se desse aqui, mas R$ 10 estou achando caro ainda, mas tudo bem, vai. R$ 10. Talvez você vá lá no mercado, você vai achar um copo desse aqui por R$ 10. Tá? É o que o copo vale. Se você falar, não, mas eu gosto muito desse copo. Minha cor preferida é azul. Eu vou comprar vários, vou comprar 5 copos desse e vou vender cada um a R$ 1.000, porque para mim eu achei ele tão bonito. Né? O que vai acontecer? Não vai conseguir vender porque ele não vale isso. O que a Bíblia está mostrando aqui é que essa fé, essa nossa fé, tá? Que nós abrimos a boca para dizer, não estou falando da fé que Deus derramou no nosso coração, mas a fé que a gente proclama, a fé que a gente diz que tem. Crê em Deus? Creio. É Deus, é minha mãe aqui na terra e Deus no céu. Né? Deus acima de tudo aí. Rapaz, então é muita fé, né? Eita fé! Agora, na hora da provação, vai ser revelado, não para Deus, porque Deus já sabe de todas as coisas. Vai ser revelado para você. Para você será revelado. Qual o valor da sua fé? A sua fé vale R$ 10 ou R$ 1.000? Tá? Eu estou usando aqui o equivalente financeiro, mas a questão aqui não é financeira. Talvez a melhor maneira de explicar seria: a sua fé presta ou não presta? Ela faz alguma diferença na sua vida, nas dificuldades que vão durar toda a sua vida neste mundo? Porque um copo furado para beber água, o que a gente faz com ele? Joga fora, irmãos. Não presta para nada um copo furado. E uma fé desprezível, uma fé que ela só aparece quando tudo está bom, e a nossa vida, durante o tempo da nossa vida, vai encontrar várias provações. Aí uma fé que não vale para nada, diante de várias provações, eu vou ficar com ela para quê? De que me serve? A sua fé é dessa? Que não serve para nada? Ou ela é uma fé valiosa, que você diz, meu Deus, as provações estão chegando, mas olha o que eu tenho aqui. Olha essa fé que Deus derramou no meu coração. Essa fé tem grande valor. Não troco, não vendo, não dou, não empresto. Essa fé, eu preciso dela para viver. Ai de mim, sem esta fé. O texto diz, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa fé é a fé que Deus derrama no nosso coração. A verdadeira fé, ela faz a diferença no momento das dificuldades e provações. Sabe por quê? Porque quando as dificuldades e os sofrimentos aparecem, essa fé nos faz seguir adiante. Já ouviu falar de alguém na igreja, cheio de fé, servindo a Deus? Daqui a pouco, alguém da família adoece. O que vamos fazer? Sou um crente, homem de fé, mulher de fé, vamos trazer para a igreja. Vamos orar. E aí a igreja ora, a igreja se reúne, a igreja clama, intercede, a pessoa piora e morre. E a pessoa se revolta contra Deus.
Conheço uma pessoa justamente assim. Servindo a Deus na igreja. E depois, alguém da família morreu. A pessoa parou de vir. Nós fomos lá conversar com a pessoa. Olha, o que aconteceu, tal, nós estamos aqui, a igreja está orando agora pelo consolo de vocês. Ah, pastor, não entendo. Pastor, para mim não tem como. Não tem como superar isso. Tantas pregações que eu ouvi de um Deus poderoso, de um Deus que faz, tantas pessoas que Deus livrou na Bíblia e a gente vê por aí no mundo. E tanta gente que não presta nesse mundo. E olha só quem foi que Deus decidiu levar. Esse meu parente, pastor. Como é que eu posso agora adorar um Deus desse? Como é que eu posso continuar acreditando num Deus desse? O que aconteceu aqui? Deus falhou? Faltou força para Deus? Deus estava num dia ruim e decidiu que morra mesmo, não tem problema. Uma revelação de um caráter ruim de Deus? De maneira nenhuma. Deus é sempre bom e perfeito em tudo que faz. O que nós enxergamos nessa situação é o valor da fé de alguém sendo revelado. Uma fé que não valia nada. Porque uma fé que dependia das coisas estarem tudo bem. Mas não é essa fé que Jesus Cristo veio trazer. Jesus Cristo veio trazer a fé e derramar no nosso coração a fé que traz alegria mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das provações. Morreu o pai, morreu a mãe, mas eu tenho Deus que é o meu pai. Eu tenho o Senhor na minha vida. Morreu o filho, morreu a filha, mas é a herança do Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o que nós encontramos na palavra de Deus. Algo que o mundo não entende, não conhece, não experimenta, porque é resultado de uma verdadeira fé. E essa verdadeira fé produz, além de uma alegria no nosso coração, louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Produz louvor a Deus aqui já enquanto estamos. Mas também, quando você chegar na presença de Cristo, Ele vai olhar no seu rosto e vai dizer, olha, a maneira como você demonstrou fé, a fé que foi derramada no seu coração, era a fé verdadeira que te fez superar os desafios. E por isso, eu recebi glória, honra e louvor através da sua vida. Essa é a relação do sofrimento com a fé. Existe um papel para o sofrimento. E esse sofrimento, precisamos entender, ele fará boa parte da nossa vida enquanto estivermos aqui. Tá difícil a situação, permaneça confiando em Deus. Creia. Descubra o valor da sua fé. A coisa começou a complicar e agora eu estou meio balançado. Será que eu continuo com Deus? Será que eu deixo para lá? Olha, o valor da sua fé está sendo revelado. Então, busque de fato a Deus. Diga, Senhor, aumente a minha fé. Me ajude na minha falta de fé. Para que a sua fé seja estabelecida. Para que a sua atitude redunde em glória, louvor e honra para Cristo. Mas ele diz ainda, a partir do verso 8 agora, falando sobre o valor da fé. O valor da fé em Cristo é baseado no amor. Ele diz no verso 8, depois de ter falado de Jesus, depois de ter falado que enfrentar as dificuldades e perseverar é resultado do que Deus faz na nossa vida, da verdadeira fé que Ele coloca no nosso coração. Ele diz no verso 8, a quem não havendo visto, amais. Está se referindo a Jesus. Vocês nem viram Jesus, mas vocês o amam. Pedro está falando para os crentes a quem ele escreve e ficou registrado, e a mesma coisa se aplica a nós. Nenhum de nós viu o Senhor Jesus Cristo.
mas o amamos. Significa que a fé que Deus depositou no nosso coração em Jesus é fundamentada, é baseada em amor. Um amor verdadeiro que começa em Deus, transborda dos nossos corações e atinge as pessoas que estão à nossa volta. Não é só palavras de amor, Deus, eu te amo. Não. É um amor que atinge outros e realiza o desejo de Deus na vida de outros. Veja, por exemplo, na primeira carta de João, aqui para o finalzinho, só umas páginas para frente na minha Bíblia, e a gente já chega lá. 1 de João, capítulo 4, e nós vamos voltar lá para Pedro, versos de 13 em diante, diz assim, 1 de João 4, a partir do verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Voltando no nosso texto de Pedro, nós encontramos então Pedro argumentando, explicando, no verso 8, que mesmo sem ver a Jesus, nós o amamos. E o amor mencionado aqui, se é verdadeiro, começa no nosso coração para Deus e transborda para as pessoas à nossa volta, através de serviço, através de dedicação. Esse é o valor da fé em Cristo. Sem essa fé no nosso coração, as pessoas não vão experimentar esse amor que temos por Jesus, sem vê-lo, mas que também atinge os demais. E ele continua dizendo no verso 8, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria que o crente tem, mesmo numa vida constante de sofrimentos, provações e dificuldades, é uma alegria indizível, inexplicável. Você olha alguém sofrendo, alguém que perdeu alguém que perdeu o emprego, alguém que está numa situação difícil, saúde debilitada, mas ele é um crente em Jesus. E você chega lá às vezes para consolar e sai de lá consolado. Porque a pessoa diz, olha, eu estou aqui com Deus. Estou confiando em Deus. Não sei se essa situação vai melhorar. E muitas vezes, irmãos, pode não melhorar. Mas o crente não depende da melhora da situação para glorificar a Deus, para ter alegria. A alegria indizível e cheia de glória está no coração do crente, pelo amor de Cristo demonstrado por nós. Por fim, o verso 9, onde nós concluímos, afirma o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O valor da fé em Cristo é baseado no amor. O valor da fé em Cristo é expresso em uma alegria inexplicável que só o crente pode desfrutar. Mais ninguém consegue ter esse tipo de alegria ao mesmo tempo que está passando por dificuldades. E o valor da fé em Cristo é premiado com a salvação. Verso 9 declara isso: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Passar por dificuldades nessa vida, permanecer perseverando, confiante em Deus,
glorificando e exaltando a Cristo enquanto passa pelas provações. Na hora que as coisas estão difíceis, na hora que as coisas estão apertando mais e mais e você não vê saída, buscando um motivo de alegria numa situação que parece não ter onde, você se lembra da salvação que recebeu de Deus, daquilo que você desfrutará no futuro, exulta como um jogo que o Brasil fez muitos gols, você se alegra, se anima e continua perseverando. Não exige de Deus, Deus agora deu, é a hora do Senhor mudar a minha situação. Não, de maneira alguma. Entrega-se completamente a Deus. Senhor, faça na minha vida o que o Senhor deseja. Me dê força para glorificar o nome de Cristo, a quem eu amo. E para que outros que estão à minha volta percebam esse amor, sejam atraídos para esse amor que é de Cristo, visando a salvação da nossa alma. Tanto da nossa alma, irmãos, como da alma daqueles que estão à nossa volta. É o testemunho da perseverança, da verdadeira fé em Cristo, que vai nos dar a garantia, a certeza, a tranquilidade de que estamos posicionados em Cristo, para avançar e receber de maneira plena a salvação que Ele nos concedeu, e para que outros possam também ser impactados através disso. Concluo dizendo o seguinte: o sofrimento como prova do valor da fé em Cristo. A exortação, irmãos, que nós precisamos atentar é a seguinte: exulte nas promessas futuras garantidas por Cristo. Se você está passando por dificuldades, ou se você quer estar preparado para quando as dificuldades te alcançarem, elas vão alcançar, elas serão muitas. Então, esteja munido com as verdades da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite, relembre a maravilha da promessa de Cristo e tudo que você já possui em Jesus. O sofrimento nesse mundo é real, é diversificado, mas ele é derrotado pela verdadeira fé. Se a sua fé é valiosa, o valor dela vai aparecer na hora do sofrimento. E na hora do sofrimento, você percebeu que a sua fé não está valendo muito, a maneira de fortalecer a fé é por meio da palavra. E clamando ao Senhor, dono dessa fé, que deposita essa fé nos nossos corações. Faça isso. A fé em Cristo é valiosa, baseada no amor, na alegria e na salvação, garantida a todo aquele que crê em Jesus. Você ama Jesus verdadeiramente? Você vê em Jesus a alegria que talvez você não vai encontrar em outras pessoas ou circunstâncias deste mundo? Você deveria responder sim para essas perguntas. Se não, nós vamos orar agora, e enquanto nós oramos, você deve conversar com Jesus. Ele está aqui presente. Peça que Ele seja a sua alegria. Peça que Ele seja a sua força para seguir adiante, mesmo com dificuldades nessa vida. Para que você desfrute de tudo que Deus tem preparado e ainda seja uma grande bênção, um exemplo do que é glorificar a Deus, assim como o ouro que passa pelo fogo e sai do outro lado plenamente aprovado e cheio de valor diante do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos imensamente gratos pela Tua palavra. Gratos porque o mundo que vivemos nos pressiona, Deus. É o mundo que nos atinge, é o mundo que nos faz sofrer, é o mundo que nos faz chorar. Muitas vezes, por culpa nossa, dos nossos pecados, ou até por influências de outros e circunstâncias difíceis que fazem parte do viver do crente enquanto estamos aqui. Mas obrigado, Deus, porque através do sofrimento que enfrentamos, o Senhor nos permite enxergar a veracidade,
o valor verdadeiro da fé que o Senhor tem derramado no nosso coração. É a ferramenta de Deus para ultrapassarmos essas dificuldades e recebemos de maneira plena a salvação que está em Cristo Jesus. Obrigado porque dessa maneira o Senhor nos dá uma alegria que o mundo não tem, nos dá uma compreensão do sofrimento que o mundo não possui. Nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes e a vivermos à luz dessa verdade de Deus, crendo, sem desanimar, perseverantes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não falha, que o Senhor não erra e que permanece sempre ao nosso lado. Que o nosso futuro reserva alegria, livramento dos sofrimentos de maneira completa. Mas que enquanto estamos aqui, que os sofrimentos sejam ferramenta para glorificarmos a Jesus, assim como Ele merece. Nos ajuda, Deus, pois precisamos de Ti para vivermos assim. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para quem?